39ª Sessão Ordinária da Terceira Câmara do Civil do Direito Público, aliás, do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto à aprovação a ata da sessão anterior. Pela aprovação. Declaro-a aprovada. Processos com pedido de sustentação oral do PJE. Iniciando aqui a pauta, 84. Apelação civil 30, 36, 458, 80, 2024. Apelante Cecília Castellini Bichucha. Advogado Iáscara Girão dos Santos Araújo. Apelado do Estado do Ceará, relatoria do desembargador Washington Bezerra de Araújo. Doutor Iáscara, boa tarde. Boa tarde. Que a decisão atende desinteresse da sua constituinte. Dispensa. Anuncio o resultado. Recurso conhecido e provido em decisão unânime. Obrigada, bom trabalho. 94. Agravo de instrumento, processo 30.14.455.03/2025. Agravante, Luiz Cláudio Brandão Gomes. Advogado Lucas Antunes Santos. Gravado, município de Fortaleza. Relatoria do desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo. A pedido de sustentação, doutor Lucas Antunes Santos está em sala. Doutor Lucas. Não? Não. Sustentação oral prejudicado. Anuncio o resultado. Recurso conhecido e desprovido em decisão unânime. 115. Relação civil 024080886/2021. Apelante Vanildo Diniz Firmino. Advogada Brenda de Oliveira Arcanjo. Apelado INSS. Relatoria do desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo. Doutora Brena está em sala. Está presente. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo ótimo. Dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos. Obrigada, Excelência. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos presentes. Bom, Excelência, a presente demanda versa sobre a concessão de um benefício por incapacidade, subsidiariamente auxílio acidente. O cerne da controvérsia é sobre um acidente que o senhor Ivanildo ele sofreu em 24 de julho de 2020, quando ele sofreu uma fratura no pé direito. Após esse acidente, o senhor Ivanildo ele deu entrada em um benefício por incapacidade em agosto do respectivo ano, do fato gerador em 2020, contudo foi indeferido pelo INSS sob o fundamento de inexistência de incapacidade. Diante disso, Excelência, é importante ressaltar que quando o senhor Ivanildo ele ingressou com a presente demanda, de fato ele estava recebendo e continua recebendo um auxílio acidente, mas esse auxílio acidente é decorrente de outro fato gerador de um acidente que gerou uma fratura no punho, no braço direito. Foi realizada uma perícia judicial, a qual o perito ele analisou acerca da existência de uma incapacidade no momento da realização da perícia, a qual constatou pela inexistência. Contudo, a Excelência, anteriormente a esse processo, a parte autora ela ingressou com um processo anterior, em CRETA. Esse processo está juntado aos autos e foi extinto sem resolução do mérito, uma vez que foi constatado que o acidente foi decorrente de trabalho. Então, por isso, a presente demanda ela foi extinta. Mas, antes da extinção, o senhor Ivanildo ele foi submetido a uma perícia. E nessa perícia, o perito
constatou a existência de uma incapacidade pretérita. Segundo o perito desse processo anterior, o senhor Ivanildo esteve incapacitado em julho de 2020 até setembro de 2020. Além disso, a documentação confirma também acerca da existência dessa incapacidade pretérita. O processo ele foi julgado improcedente, uma vez que o perito judicial da presente demanda entendeu que, no momento da perícia, não havia uma incapacidade. Mas o que se requer demonstrar aqui, excelências, é que, ainda que não há uma incapacidade atual, foi constatado, numa perícia do processo anterior, a existência de uma incapacidade pretérita. Inclusive, nas respostas dos quesitos 8 e o 8.1 do laudo do processo atual, o perito ele informa que o senhor Ivanildo ele não apresenta uma incapacidade, pode retornar às atividades, mas com uma dificuldade. Então, Excelência, requer o provimento do presente recurso para que seja concedido ao menos esse período pretérito que foi reconhecido em um processo anterior, período este, que contempla a data do requerimento, que o requerimento foi agosto de 2020, e o perito do processo anterior constatou essa incapacidade de julho, a época do fato gerador do acidente, até setembro de 2020, e subsidiariamente, Excelência, requer-se a intimação do perito para prestar esclarecimento, respondendo os quesitos complementares presentes no recurso. Desde já agradeço a atenção de Vossas Excelências. Agradeço, doutora Brena, e passo a palavra ao eminente relator, desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a doutora Brena pela sustentação. Senhor presidente, tem uma dificuldade aqui na pretensão do senhor Ivanildo, porque o fato gerador do auxílio-doença é a redução da capacidade laboral após consolidação das sequelas. E, neste caso, o laudo não atestou a existência de redução funcional. E é apreciado, senhor presidente, que o meu voto é para negar o cumprimento ao recurso. Muito obrigado. Desembargador Joaliza. Acompanho a relatoria, presidente. Muito obrigado. Desembargador Igarcino. Com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Anuncio o resultado. A turma, unanimidade, conhece e nega provimento ao apelo. Obrigado, senhor. Excelência, uma boa tarde. Boa tarde. Excelência. Obrigado. Número 13 da pauta, apelação civil 020-5185-11. Apelante Aparecida Gonçalves de Albuquerque. Advogado Benedito Dias Albuquerque de Sá. Apelado de INSS. Processo da minha relatoria. Doutor Benedito está em sala? Presente, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência, dispenso. Pois não. Então, tem o prazo de 15 minutos para a sustentação. Primeiramente, tá dando para me ouvir bem, perfeitamente? Perfeitamente. Pronto. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar os nobres jogadores, colegas advogados e servidores. Bom, Excelências, aqui trata-se do processo da senhora Aparecida Gonçalves de Albuquerque. A parte autora pleiteia um benefício por incapacidade. No momento do ajuizamento desta ação, Excelências, a parte autora anexou aos atos um laudo pericial de um processo que tramitou na Justiça Federal. Este laudo reconheceu uma incapacidade parcial e definitiva, e como essa incapacidade tinha relação com a atividade da parte autora, sua função, foi julgado sem resolução do mérito. Então a parte pegou este laudo da Justiça Federal e ingressou na Justiça Estadual pedindo o mesmo benefício, né? Neste processo, o magistrado não se manifestou a respeito do pedido da prova emprestada, simplesmente marcou uma nova perícia que não constatou a existência de incapacidade no momento do requerimento.
Foi anexado ao presente recurso print das telas deste laudo pericial. Um laudo pericial que foi realizado próximo à data da DEA, próximo ao início da incapacidade da parte autora, ou seja, é um laudo pericial que foi mais, como é que eu posso informar? Mais próximo à doença, então o médico teve um contato mais presente naquele momento, diferente desse laudo que já foi realizado aí mais ou menos quase 10 anos depois, né? No qual o médico perito teve contato com a parte autora, houve uma evolução da doença, então, para o médico perito retroagir essa incapacidade ao momento do requerimento é muito mais complexo do que o que foi anexado aos autos. Na sentença, o magistrado também não se manifesta com relação ao laudo que foi anexado, não faz um contraponto a fim de desconstituir este laudo utilizado como prova emprestada, a fim de afirmar, não, esse laudo ele não serve mais, enfim, simplesmente ele foi totalmente omisso quanto a este ponto, e que a parte aqui, essa vem a requerer a anulação da sentença para que seja utilizado esse lado e feito esse contraponto, a fim de que o juiz, a COR, possa afirmar por que ele não utilizou esse laudo. Mas aí, caso você entenda que não seja necessário, né, que já julgue procedente os pedidos. Porque, vamos lá, o laudo pericial destaca que a parte autora apresenta uma incapacidade parcial e definitiva desde setembro de 2004. A DER deste processo, se não me falha a memória, é de 2014. Né? Então, no momento que foi realizado este laudo pericial, no processo que tramitou em 2015, né? Ou seja, a data de entrada do requerimento foi 2014, o processo federal 2015, ou seja, bem próximo, menos de um ano, né? O médico já constatou ali a existência de incapacidade, né? Ele fala, paciente apresenta artrose generalizada, causando degenerações irreversíveis nas articulações. Tal situação clínica impede a realização de atividade laborativa de maneira definitiva, né? Coloquei também um print também do exame geral que destaca todas essas doenças, né? O laudo atual, de certa forma, pela parte autora, ele é um laudo genérico, né? Não destaca esses pontos que a parte autora apresenta incapacidade, ou seja, ele é totalmente contrário ao laudo que foi estudado na Justiça Federal, né? E, assim, e nos causa uma certa estranheza, como é que um perito, destaca uma incapacidade parcial e definitiva e o outro simplesmente diz que a parte autora está boa, né? Então, a excelência do que a parte vem requerer, como bem já salientei, de forma resumida, conhecimento e provimento do presente recurso para que seja anulada a sentença e os autos retornem ao juiz de origem para que ele né, esclareça esses pontos, né, sobre o novo julgamento e, caso você entenda que já está a causa madura, que conceda o benefício desde a DER em 16 de 10 de outubro de 2014. Era esse o pedido da parte autora, aguardo o voto e fico à disposição para tirar qualquer dúvida de fato. Obrigado. Muito obrigado, agradeço Vossa Excelência. Passo a oferecer o meu posicionamento sobre esse feito, dizendo que ele é semelhante ao que foi julgado anteriormente da relatoria do desembargador Washington. O laudo pericial judicial elaborado por profissional imparcial concluiu pela inexistência de incapacidade atual ou anterior, ressaltando que as alterações encontradas em exames de imagem são compatíveis com a faixa etária da segurada e não revelam patologia impeditiva para o labor. Ausentes outros elementos probatórios capazes de infirmar a perícia. Não há fundamento para afastar suas conclusões, nos termos do artigo 479 do CPC. Essas considerações breves, eu estou conhecendo e desprovendo o afirmo. Desembargador Washington. Acompanho Vossa Excelência. Obrigado. Desembargadora Jolia. Também acompanho Vossa Excelência. Muito obrigado. Anuncio o resultado. A turma unanimidade conhece e nega provimento à apelação. Julgamento encerrado. 16 da FAO. PJE. Também processo da minha relatoria, número
30.00.441.10.2023. Apelação civil, apelante Raimundo de Paulo, advogado Josielson Almeida do Nascimento, apelado INSS. Doutor Josiel, está em sala? Sim, Excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispense. Tem um prazo de 15 minutos para sustentar. Boa tarde, Excelências, boa tarde, colegas advogados, demais servidores. Aqui trata-se do processo do senhor Raimundo de restabelecimento de auxílio-doença, né, que primeiramente foi dado entrada no Juizado Especial Federal e depois foi declarado como incompetente, e passando justamente por ser considerado doença ocupacional, indo para a Justiça Estadual. Posteriormente, com o decorrer do processo, apresentamos prova emprestada do lado da Juizado Especial Federal, em que já tratava dessa redução da capacidade laborativa em 10%. Inclusive, quando tratou do quesito 14, ao afirmar sobre ser uma doença ocupacional, o próprio confirmou que se tratava de doença ocupacional. Cabe ressaltar, Excelência, que também já teve entendimentos, inclusive do próprio Tribunal do Ceará, alegando sobre, em recurso especial, de não identificar necessariamente o grau, né? Quando a gente trata de doença ocupacional, basta que ali um dos quesitos apresentados em laudo pericial tenha sido constatada essa redução. Inclusive, no quesito 13, ele constata que a redução foi de 10%. E no quesito 14, ele faz a confirmação de que se trata de doença ocupacional. Aqui estamos tratando de um segurado especial, né, que tem atividade laboral ali como agricultor. E, justamente, seu problema de saúde se trata de ombro e coluna. Justamente com o decorrer do tempo, com o esforço ali, com o trabalho, ele acabou ali tendo esse problema cada vez mais prejudicado. E o juiz Apó, no caso em questão, ele ignorou, né, de certa parte, essa redução dos 10% e falou justamente sobre tendo um tratamento eficaz, ele poderia estar melhor. Mas já esse entendimento, né, inclusive do STJ, tema 414, fala que quando se trata de doença ocupacional, essa parte do grau deve ser algo irrelevante, uma vez que identificado na perícia judicial que houve essa redução, deve ser garantido essa concessão do auxílio-acidente. Também vale ressaltar que se trata de restabelecimento. Então, nesse caso, excelência, caso seja provido, que julgue procedente para estabelecer o auxílio-acidente desde a DCB, né, determinado nos autos. No mais, aguardo o julgamento e espero a procedência. Obrigado a todos. Agradeço do Josielson e passo a leitura do fundamento da decisão, mais uma vez afirmando, processo semelhante ao anteriormente julgado, traz deficiência também na constatação da doença informada. No caso, o laudo pericial atesta que o apelante é portador de lombalgia e bursite de ombro, com redução de 10% da capacidade laboral, mas estabelece expressamente que não há incapacidade atual ou anterior, tampouco sinais de gravidade ou sequelas permanentes que repercutam de forma significativa na capacidade de trabalho. O próprio perito, no laudo pericial, indica que a limitação funcional decorre de ausência de tratamento eficaz e não de sequela consolidada de acidente laboral, inexistindo, portanto, nexo causal entre a patologia e as atividades rurícolas. Ausente, portanto, a prova do alegado, estou conhecendo e negando provimento ao apelo. Desembargador Walsh. Acompanhe, Vossa Excelência. Não. Desembargador Litorice. Também acompanho Vossa Excelência. Muito obrigado. Anuncio o resultado e a turma unanimidade conhece, pega o provimento da apelação.
julgamento encerrado. Processo Obrigado, 20... Excelência. Muito obrigado também, Vossa Excelência. Processo 27, PJE. Também processo da minha relatoria. Agravo de instrumento 30.10.128.15/2025. Agravante Maísa Madalena Duarte Pereira Ribeiro. Advogado Matheus Henrique Lanice. Agravado Estado de Ceará e outros. Doutor Matheus está em sala? Doutor Matheus? Bom, ante a ausência do advogado, anuncio o resultado. Recurso conhecido e desprovido em decisão unânime. 34. Processo da minha relatoria. Apelação. Número 300.6893.76/2024. Apelante. Farma Plus Limitada. Advogada Caroline de Paula Oliveira de Souza. Apelado município Calcaia. Doutora Caroline está presente? Excelência, sim, presente e dispenso a sustentação. Dispensa sustentação? Sim. Ou relator? Não vai mais sustentar? Não, vou dispensar. Obrigada. Então, eu vou anunciar o resultado. Recurso não conhecido. Decisão unânime. 35. Agravo de instrumento, processo da minha relatoria, número 396.2154/2025. Agravante, Paulo Romero Pereira. Advogado, Jonatas Pinho Cavalcante. Agravado, município Juazeiro do Norte. Doutor Jonatas, está presente? Boa tarde, Excelência. Tudo bem? Tudo bem? Informo que a decisão previamente acertada em votação prévia atende os interesses do seu constituinte. Dispensa a sustentação? Dispensa, Excelência, a oportunidade que, mais uma vez, agradeço a atenção e desejo um ótimo desempenho de trabalho a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Anuncio o resultado que a turma unanimidade conhece e dá provimento ao agravo de instrumento. 58, apelação civil, 30.00.645.98/2024. Apelante, município de Ipu. Apelada Ana Lúcia Martins de Souza. Advogado Natália Estelita Rodrigues Santos. Processo da relatoria da desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro. Doutora Natália está presente? Não? Então, vou anunciar o seguinte, porque a votação pode ser exatamente conjunta. Então, 92, mas é de outra relatoria. Vamos jogar isso aqui. O outro é do desembargador Rocha. Desembargador Jorge, é aquele processo que nós conseguimos uniformização. Isso. É a mesma matéria? Tipo... Porque o meu vai construir conhecido e desprovido, né? É o seguinte, que eu vou julgar. E ela da senhora aqui está com provido. Não, eu vou... mas eu ela modificou. Eu modifiquei. Não está alterado aqui. Não está alterado aí, mas aqui é recurso desprovido. Exatamente. Também. Então, eu vou anunciar o resultado que a turma unanimidade conhece e nega provimento ao apelo. O seguinte é o 92. Processo 30.00.852.97/2024.
apelação civil, apelante município de Pum, apelada Maria Neiva Paiva Timbó, advogada doutora Natália Estelita Rodrigues dos Santos, e a relatoria do desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo. Doutora Natália, mais uma vez, indago se está presente. Então, sustentação prejudicada, anuncio o resultado e a turma, à unanimidade, conhece e nega provimento ao apelo. Esse foi o 92. Próximo é o 107. Apelação em remessa pelo Estado de Ceará, apelado Matheus Newton dos Santos Martins. Advogado, Everardo Lopes Lima. Relatoria, desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo. Doutor Matheus encontra-se em sala. Doutor Everardo Lopes Lima. Desculpa, doutor Everardo. Matheus é o apelado. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência, dispensa. Pois não. Então, pode sustentar. Tem prazo de 15 minutos. Obrigado, Excelência, a todos. Excelentíssimo senhor desembargador relator, eminente julgador da Terceira Câmara Pública, ilustre representante do Ministério Público, aqui saúdo com todo respeito e com a máxima vênia. Venho em nome dos apelados, no caso é a avó e o filho do senhor Pedro Nilton da Silva Martins, que requer a devida manutenção integral da sentença de primeiro grau, que reconheceu, Excelência, responsabilidade civil do Estado de Ceará, a qual fixou a reparação por danos suportados. A síntese da situação, Excelência, é um caso simples e, ao mesmo tempo, grave. Tassi Pedro Nilton estava preso, custodiado no IPPO 2, em Itaitinga, quando, em meados do mês 5 de 2024, ele foi morto através de asfixia mecânica, estrangulamento. Fato comprovado pelo laudo cadavélico e não há dúvida da materialidade nem do local do óbito. A Constituição, Excelência, assegura a integridade física e moral, conforme o artigo 49, quando o Estado assume a custódia e também o dever específico de proteção. A própria sentença de primeiro grau, a qual pontuou que a morte do detento no interior do sistema prisional caracteriza responsabilidade objetiva, em que o ente, por omissão específica e à luz do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, até e tese firmada do STF, em repercussão geral, o tema 502, há dever de indenizar quando há o descuido ou o descurado do dever específico de proteção do custodiado. O ponto, a alegação recursal do fato exclusivo e terceiro, não rompe, Excelência, de forma nenhuma, o nexo causal. O evento ocorreu no interior da cela e sobre a vigilância estatal, circunstância típica em que a jurisprudência do superior reconhece como responsabilidade objetiva do Estado. Excelência, tendo em vista o pedido, né, e é por força até do parecer ministerial, a qual, na respeitável sentença, analisou exaustivamente os autos e acolheu o laudo, identificou o nexo causal, identificou a omissão específica e fixou a época do cometido reparação de dano moral no valor de R$50 mil e uma pensão de 2/3 do salário mínimo para um filho do senhor Nilton até completar a idade de 25 anos. Exatamente o que pede o nobre advogado, que seja mantido e preservado. Vale ressaltar que até o Ministério Público de segundo grau foi categórico em conhecer da remessa necessária, da apelação, mas para negar o provimento, no seu opino, mantendo a sentença inicial, a sentença cor. É um endosso institucional de correção do decídio. Tendo em vista, Excelência, o pedido diante do quadro de morte dentro da unidade prisional por estrangulamento, é o dever específico de proteção que o Estado, responsabilidade objetiva, reconhecida pela Constituição e pelo STF,
Quanto ao conto moderado, que o pedido de indenização inicial foi pedido em 150 mil, mas foi moderado para 50 mil. E a pensão do menor até completar os 25 anos, de 2/3 do salário mínimo. Requer a esta colenda turma que acolha a remessa necessária da apelação, mas para neglar e provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, o qual eu agradeço imensamente e quero finalizar o meu breve relato, fazendo uma pequena homenagem ao meu avô, que ontem, pela madrugada, eu gostaria de estar aí presente aos nobres desembargadores, mas veio a falecimento na madrugada e eu pedi para fazer a sustentação oral via online. Mas agradeço imensamente e presto homenagem ao meu avô, que morreu ontem na madrugada aos 97 anos. É o meu voto. Muito obrigado. Obrigado também a Vossa Excelência, doutor Verá. Vai aqui a nossa solidariedade à família. Faço o falecimento do seu querido avô. Obrigado, Excelência. Passo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o doutor Everardo e manifesto meus pêsames pela perda de seu avô. Vou ler a proposta de emenda. Constitucional e administrativo, responsabilidade civil do Estado, ação de indenização por danos morais e materiais, morte de detento em unidade prisional, dever de guarda e proteção, responsabilidade objetiva, pensão mensal ao filho menor, dano moral, redução do quanto indenizatório, reexame e recurso parcialmente providos. O caso em exame. Reexame necessário e apelação civil interposta pelo Estado do Ceará contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, pensão mensal, e morais, a genitora e filho de detento assassinado por outros presos em presídios sob custódia estatal. O Estado alega exclusão de responsabilidade do fato de terceiro e pleiteia a redução da condenação, incluindo o quanto dos danos morais e a pensão. São 3 as questões de discussão. 1. Saber se a morte do detento por homicídio dentro de unidade prisional sob custódia estatal configura a responsabilidade civil objetiva do Estado. Afastar do alegado fato exclusivo de terceiro. 2. Saber se o filho menor tem direito à pensão mensal por danos materiais, independentemente da comprovação de dependência econômica, e qual o seu termo final. E 3. Saber se o valor arbitrado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência deste tribunal. Razões de decidir. A morte de detento no interior do estabelecimento prisional gera a responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme o tema 592 do STF, em razão da inobservância de seu dever constitucional de proteção e guarda, não havendo rompimento do nexo de causalidade por fato de terceiro. A dependência econômica do filho menor em relação ao genitor falecido é presumida em se tratando de família de baixa renda, sendo devida a pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo até os 25 anos de idade. O quanto indenizatório por danos morais deve ser reduzido de 50 para 30 mil reais, a ser rateado, visando adequar-se aos parâmetros de proporcionalidade e aos precedentes desta Câmara, cumprindo o caráter punitivo, pedagógico e reparatório do ato ilícito. Então, senhor presidente, meu voto pela remessa necessária, pelo conhecimento da remessa e do recurso, e para dar parcial provimento. Muito obrigado. Como vota a desembargadora Joris? Acompanho a relatoria. Muito obrigado. Desembargadora Iracema? Também com a relatoria. Muito obrigado. Anuncio o resultado, que é por unanimidade, conhece da remessa e apelação, tanto parcial provimento. Julgamento encerrado. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora, um processo do SAG da minha relatoria, apelação civil número 0366972, 2023,
que apelante e apelado Fabiânia Gomes Evangelista, tendo como advogado a doutora Viviane Sampaio da Silva, apelante apelado do município de Maracanaú, procurador daquele município, tá certo? Como formei da minha relatoria. Na sessão de julgamento, realizada em 6/10/2025, apresentei voto. Preliminarmente, manifestei entendimento no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação. Em seguida, a excelentíssima senhora desembargadora Joalice Magalhães Pinheiro pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Foi deferido, adiado o julgamento para a sessão do dia 13/10. Na sessão de julgamento realizada em 13/10, foi adiada a análise para a sessão do dia 10/11/2025, por conta das férias da eminente desembargadora Vistor. A palavra, Vossa Excelência. Obrigada, presidente. Eu vou me abster de ler, voto só, até mesmo porque é uma matéria que já é debatida nessa Câmara. E o eminente relator traz, né, a possibilidade de retratação do julgado desta Câmara nessa matéria de temporários, pela aplicação conjunta dos temas 551 e 916, e aí reformando o entendimento dessa Câmara. E aí eu trago uma análise neste voto que, apesar do julgamento dos temas, o próprio Supremo anda divergindo sobre a aplicação conjunta ou não. Né? Nós temos o entendimento do ministro Fachin e também do ministro Nunes Marques, no sentido de que eles podem ser trabalhados em conjunto. Mas aí tem o entendimento já do ministro Fux, do ministro Alexandre de Moraes e, mais recentemente, do ministro André Mendonça, em que ele distingue a situação de cada um dos temas e decide, esses três últimos, decidem no sentido de que nós já vimos julgando. Então, considerando que não visualizei como essa matéria esteja pacificada no âmbito do Supremo, acho por bem que o recurso, que seja negado a retratação e que o recurso suba ao Supremo Tribunal Federal e que lá, se debruçando eles mesmos sobre essas divergências que eles estão, né, encampando, que possam definir e nos orientar. Né? Eu acho mais conveniente, nesse sentido, mais conveniente caminhar nesse sentido do que a gente reformular o que nós tínhamos julgado e depois eles lá caminharem do jeito, em definitivo, do jeito que nós já fazíamos. Então, eu coloco aqui o meu voto pela divergindo para que seja me posicionando pelo juízo negativo de retratação. Muito obrigado. Eu vou manter o meu entendimento exatamente pela lógica que a Vossa Excelência levanta. Nem eles conseguem conciliar as posições desses temas. Eu vou manter o entendimento que sempre adotei e passo a palavra ao desembargador Rocha. Eu vou acompanhar a divergência por uma razão simples. Os dois precedentes do Supremo Tribunal Federal, aliás, são decisões, são monocráticas, né? São monocráticas. Elas contrariam ao próprio tema, os próprios temas definidos pelo Supremo Tribunal. Porque não se pode aplicar a um servidor, aliás, ao mesmo servidor, os dois regimes, que são distintos. Então, o Supremo decidiu que, nesse caso, ele tem tratado como servidor público. Neste caso, não. Neste caso, a contratação absolutamente regular, que já nasce regular, ele é tratado como seletista. E aí tem uma decisão
de um membro do Supremo, decisão isolada, que nega a aplicação dessas decisões do Supremo, mandando que se aplique a mesma situação um servidor que foi, aliás, uma contratação temporária que já nasce irregular, tanto o sistema seletista quanto o sistema estatutário, que são incompatíveis. Então, há uma incoerência nessas decisões parciais do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu acompanho a divergência. Muito obrigado. Então, nós vamos levar essa discussão para o julgamento ampliado. Vai ser ótimo, porque nós vamos receber um membro da segunda Câmara para ver as luzes que vêm de lá e a gente aproveitar para depois fazer a nossa convergência interna. Né? Então, julgamento ampliado, prorrogado. Essa matéria, apesar de ser simples para nós que lidamos com ela cotidianamente, as pessoas que atuam em outras áreas têm dificuldade de compreensão. Sim. Eu vi isso no órgão especial. Verdade. O órgão especial também já teve divergência. Eu já iniciei aqui, aliás, na segunda Câmara, com esse pensamento que Vossas Excelências acabam de externar, evoluir para seguir as outras duas câmaras, e agora veio a decisão do Supremo, que tornou a situação mais ainda difícil de discernimento. Mas vamos ver como virá o novo membro, ainda vamos escolher na oportunidade o voto do desembargador de Jaci, que vai participar, e a gente depois decide aqui qual caminho que iremos adotar para unificar o nosso entendimento. Julgamento adiado. Temos 2 processos da minha relatoria com o voto divergente da desembargadora Joris. Vou anunciá-los. É o número 1, da pauta, apelação civil 300.0247.26.2023, pela parte Estado de Ceará e o Antônio Pereira Lima, processo da minha relatoria. Eu estou conhecendo e negando provimento. O desembargador Joris apresentou um voto divergente para dar provimento ao apelo. Com a palavra, a nobre desembargadora Yolisa Magalhães Pinheiro. Obrigada, presidente. Bom, o número 1 da pauta, me parece que no 942 da sessão de hoje já haverá um debate sobre isso, essa temática, que é quando se trata de medicamento incorporado, se há ou não a exigência de um requerimento administrativo. E aqui no meu voto, eu trago que as teses firmadas pelo Supremo, tanto por 6 quanto no 234, estabelece a necessidade desse requerimento administrativo prévio, tanto para medicamentos incorporados quanto para medicamentos não incorporados. Até mesmo porque, quando o juiz vai analisar o pedido de liminar, ele tem que se debruçar sobre a negativa administrativa, que pode ser por diversos aspectos, mesmo em relação ao medicamento incorporado. Tem um voto do ministro Barroso, que ele, inclusive, esclarece sobre essa necessidade, né, do requerimento administrativo prévio. E o relator, ele entende, né, que, eu peguei aqui da ementa, que a ausência de prévio requerimento não afasta o interesse de agir, e que a resistência do ente público se revela em sede recursal, suprindo eventual exigência negativa administrativa. E, com todo respeito, eu penso que essa linha
a resistência do ente público se revela em sede recursal, suprindo eventual exigência de negativa administrativa. Então, para mim, isso aqui é um desvirtuamento do que foi definido pelo Supremo. E coloca, vamos dizer, eu penso que também não é educativo, porque a gente pode caminhar em um processo assim, mas aí, então, as partes vão entender o quê? Que não precisa de requerimento administrativo, porque se o Estado ou o município recorrer, aí é como se fosse já negativa. E não dá para considerar isso, porque a negativa é necessária inicialmente para que o próprio juiz de primeiro grau, ao se debruçar sobre essa negativa, ele avalie se é o caso de deferir ou não a tutela de urgência. Então, deixar isso, e aí o Estado vai recorrer, ou o município vai recorrer, e aí isso é considerado como se fosse a negativa. Então, a meu ver, isso é deturpar o que foi definido em tese, nas teses do Supremo Tribunal Federal. E um risco para todos nós, porque nós vamos, né, vamos dizer, não exigir mais isso, porque a pessoa não vai requerer administrativamente, a administração não tem a oportunidade de negar, e aí, em sede recursal, seja qual for a postura do Estado, seja como recorrente ou recorrido, vai considerar que ele já está resistindo e está suprido, então, essa negativa. Então, eu estou votando, eu estou falando verbalmente, mas o voto está lançado por escrito, né, trazendo bem essas teses definidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e que vincula a todos nós. E é por isso que eu estou divergindo. Pois não. Infelizmente, eu não tive acesso ao voto de Vossa Excelência previamente, embora informe que foi disponibilizado, mas eu não encontrei este voto. Portanto, agora que eu estou conhecendo os argumentos fundamentais do voto de Vossa Excelência, eu vou pedir vista desse processo para a reanálise. E antes de Vossa Excelência concluir, só para eu firmar aqui o meu entendimento, eu quero saber se o requerimento, aliás, se o processo antecede a decisão do Supremo Tribunal Federal que definiu essa necessidade. Na verdade, é o enunciado número 3. E o enunciado número 3, ele diz assim: nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde e na saúde suplementar. Redação dada da terceira jornada de direito da saúde em 18 de março de 2019. E aí a minha pergunta é, o processo antecede a fixação dessa tese pelo Supremo? Esse aí é o enunciado da jornada. Da jornada. Sim, tá certo. A tese do Supremo já, vamos dizer, é posterior a esse enunciado e é posterior aqui, porque eu estou vendo pelo número do processo que ele é de 2024. Isso. Então, se ele é 2024 e as teses... Não, ele é 2023. Ah, é 2023? Pois então, mais ainda, 2023, então ele antecede a tese do Supremo. Mas em relação às teses do Supremo, como o Supremo não estabeleceu nenhum marco temporal, ele a não ser com relação à competência naquela época, né? Então, nós temos só que aplicar. Tá certo. Vamos reexaminar. E o 194 é no mesmo sentido. Eu me convenci um pouco sem nenhum problema. Na próxima sessão, eu trarei o meu. O 194 é no mesmo sentido. A única diferença é que o medicamento é não incorporado. Tá certo. Então, Vossa Excelência pode até informar já o seu ponto de vista, porque também não tive acesso. Eu vou anunciar o processo. Apelação civil 300.992.39.24, envolvendo as partes Estado do Ceará e Maria Zuila do Nascimento. Processo da minha relatoria, em que conheci e desprovi o recurso do Estado e a desembargadora juíza dá parcial provimento, uma palavra para seus esclarecimentos. Aqui É o 194 da prova. Isso.
O 194, né, o medicamento é considerado não incorporado para a doença que acomete aqui a parte promovente. E aí, sendo não incorporado, ele tem que atender aqueles temas, né, o 6 e 1, 2, 3, 4. E o meu voto é no sentido de que deve ser conhecido e dado parcial provimento para anular a sentença e o processo retornar ao primeiro grau, para que a parte autora, seja oportunizada a ela comprovar que atende a todos aqueles requisitos dos temas. Então, mas assim, também compreendendo que a tutela de urgência anteriormente deferida deve prevalecer, né, até ser revista pelo juiz da Corte. Mas, eu estou mantendo o mesmo entendimento, pelas mesmas razões invocadas. Desembargador Góes, nesse caso, Vossa Excelência teria prioridade de votação antes de mim. Eu estou mantendo o voto. Não, senhor presidente, eu vou aguardar que Vossa Excelência traga o voto, Tudo bem. porque eu ainda estou com aquela indagação. Tá certo. Esse processo antecede o disciplinamento. Sim, Tá certo. mas vamos aguardar o voto, Vossa Vamos Excelência. aguardar. Trarei na próxima semana ambos os processos. Nós temos, na sequência, julgamento com quórum ampliado, mas eu entendo, eu queria ouvi-los, de que pelo o tempo em que esses processos constam em pauta, eles devem sair e retornar. Foi antes das férias da desembargadora Joriza, por isso já passou o prazo regimental de permanência deles na sessão de julgamento. É o 206, que são processos, vou ler o número dele e as partes. 206, apelação civil 015-027-637. Partes, município de Fortaleza, primordial equipamentos limitados. Esse processo envolve TBI, transmissão de intervírus. Esse aqui é aquele que é a sede do Cristo da Maestro de Lisboa, que o imóvel, eles Para integralização de capital, né? Exatamente. Aí o imóvel está avaliado historicamente, né, pela declaração de imposto de renda há milhões de anos, em R$80 mil. E valem... A gente já julgou alguns processos aqui. Eu me lembro, ao chegar aqui, me deparei com um processo. Isso, exatamente. Aí o senhor me acompanhou. Pois é, mas eu queria tirar... Não, quem me acompanhou foi o desembargador Gleison. Esse processo... No anterior. Eu sei, mas eu estou falando do tempo que ele já está aqui aguardando o julgamento. Não atende aos interesses regimentais fazer o julgamento deles hoje. Estou querendo retirá-los e reincluí-los na pauta, porque passou mais de 30 dias. Né? É esse que tem divergência para não voto. A não ser que ele que divergiu. Então, isso aqui queria julgamento ampliado. Nós não temos nem quórum para isso hoje. Não temos quórum. Eu estou falando só para ver se ele retiraria. Mas foi ele que divergiu. Eu sei que é ele. Por isso eu estou falando. Mas o problema aqui que se trata agora da gente analisar a divergência é que ele ultrapassou o prazo regimental, tem que retirar. Dia 24. Deixa essa memória aqui para poder as pessoas, os votantes, saberem o que aconteceu. Tá? Você mantém mesmo com o retorno dele. Tá, mas só queria entender, desembargador Gleison, não só em relação a isso, em relação a outros, né, porque são vários. Sim, eu vou tirar. Se caso a gente, como aquele do DIPO, que nós já alinhamos no entendimento, não tem divergência mais, precisa ser retirado, é isso. O problema é que a outra parte pode não se conformar
e arguir nulidade. E a gente tirar de pauta, entraria com a pauta dia 24. Ainda nesse mês. Eu acho que é mais seguro. É mais seguro. Então, o próximo seria 207, que é uma grave interna em apelação, da minha relatoria, processo 3.36576-2023. Quem são parte do Estado do Ceará? Pedro Aquila Ferreira da Silva. Também. Aí, são vários. Eles estão todos. Vou anunciá-los na sequência todos. Apelação civil da minha relatoria, aqui é matéria de saúde. Processo 300.543.16/2024. Parte, Estado de Ceará, José Oliveira de Lima, Guimarães. O 209, fornecimento de insumos. Apelação civil 316.2187/2024. Município de Itapipoca, Luiz Carlos Matias Moura. O 210, apelação civil 30.22.531/13/2025. Partes, Luana Maria Rodrigues da Silva, Estado de Ceará, também da minha relatoria. O 211, apelação civil 3.868/51/2024, progressão funcional, Vagador Washington, situação de Ipu. Município de Ipu, Ednei Pérez Martins. 212, também, apelação civil 3.673/66, município de Ipu, Maria de Fátima Abreu Lima, Vagador Washington. O 213 também é o 3.901/41/2024, apelação civil, município de Ipu, Ivaneide Fernandes Rodrigues, da relatoria do desembargador Washington. E mais aqui um de Ipu, apelação civil 3.667/59/2024, são partes Ipu, município de Ipu, Glaudene Gomes Magalhães Pontes, desembargador Washington, relator. Então, esses processos serão retirados de pauta para reinclusão, para serem julgados na primeira sessão desse impedido. A memória você guarda, porque aqui tem a situação, o voto de cada um, para a gente guardar essa memória e saber o que foi apreciado, que a nossa cabeça não dá para guardar isso não, né? Olha. Não é? O pedido de vista é um processo da minha relatoria, é o 26, né, da pauta. É o 316.35.79/2024, fornecimento de medicamentos. Parte, Antônio Isaías de Souza, do Estado de Ceará, processo da minha relatoria. Eu conheci, dei parcial provimento ao recurso. O desembargador Washington acompanhou a relatoria. O desembargador Jorginho pede vista concedida. Bom, agora vamos para os processos adiados a pedido das relatorias. 52, apelação civil 0002.13278. Partes, INSS, Margarida Mesquita de Souza, processo da relatoria da desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. 64, processo da relatoria da desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro, número 013-20-6730-2013, partes, Estado de Ceará, Edson Ramos de Souza. Também da relatoria da desembargadora Jorisa, daqui para frente, só da desembargadora Jorisa. 71, a apelação civil 0052.004/2024. Município de Sobral versus Mansão Edith Empreendimentos Imobiliários. 100, agravo do instrumento 30.13.872.18/2025.
que são partes do Estado do Ceará, e Maria Vanessa Silva dos Santos. O 101, apelação civil 040-6858-73-2019. Partes, Lojas Americanas, Estado do Ceará. 117, apelação civil 0050-438-12-2020. Partes envolvidas, Antônio Marcos Chimenez Carvalho, Joaquim Freire Carvalho. E ainda outros dois também da desembargadora Joris. 125, apelação civil 0008-815-35-2019. Município de Juazeiro do Norte, versus Mota e Novaes Empreendimentos Imobiliários. E, finalmente, o 154, apelação civil 0200-331-64-2022, envolvendo Cacique Lubrificantes e município de Pacatu, todos com deferimento. Bom, aqui encerramos nossa pauta. Os demais processos envolvidos, desembargador Iracema, confirmo todos os votos, demais processos. Desembargador Iracema. Ok. Desembargador Washington. Confirmo todos os votos, senhor presidente. Desembargadora Joris. Também confirmo todos os votos lançados. Obrigado. Também, por minha parte, confirmo todos os votos proferidos na condição de relator e vogal em ambos os sistemas. Tem algum requerimento? Só agradecer e dizer que sempre aprendo nessas sessões com vocês. Muito obrigado. Fico muito feliz. Também recíproco, verdadeira, e a sua participação aqui engrandece a todos nós. A Defensoria tem representante, doutora Socorro. Doutora Socorro, algum requerimento em nome da Defensoria Pública? Não, Excelência. Boa tarde. Boa tarde, agradeço. Algum requerimento? Desembargador Iracema, desembargador Joris, algo mais? Nada mais? Nada mais, só para dizer que estou feliz de estar de volta ao convívio de vocês. Nós também estamos muito felizes com a sua presença, viu? Presidente, eu queria só lembrar que, se todos estiverem de acordo, nós poderíamos fazer um agradecimento à conselheira Daiane Lira, né, que tão gentilmente trouxe Fonajus para cá, que foi de muita valia para todos no Tribunal de Justiça do Ceará. E parabenizá-la, né? O evento foi grandioso e muito bem feito, muito bom. Sim, muito bem, então será endereçado aí o voto Daiane Lira. Tá certo. Muito, então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. 15 horas, 1 hora de sessão.